Louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida. O Senhor já está presente nessa noite, tem ministrado aos nossos corações. Eu queria que a gente, nesse momento, ficasse reverente à palavra do Senhor. Eu queria, nesse momento, que o nosso coração estivesse reverente ao que o Senhor vai fazer nessa casa. Que a nossa mente esteja reverente. Que as nossas atitudes estejam reverentes a tudo aquilo que o Senhor vai ministrar nessa noite. Eu queria dizer para a mídia que eu estou com um pouquinho aqui sem retorno. Então, se puder me dar um pouquinho de retorno, eu agradeço. E o Senhor é bom e vai ministrar aos nossos corações. E o Senhor me deu o título dessa mensagem. De que lado você está? Gerado ou rejeitado? Parece ser um título muito forte, mas a gente vai conversando e vai entender onde nós estamos posicionados, em qual lado Deus ele tem nos levantado. E eu creio que o Senhor ministrará aos nossos corações nessa noite. Nós vamos ler um texto em Gênesis 18, que ele vai apresentar para a gente os mesmos personagens, mas em cenários diferentes. Gênesis capítulo 18, abra comigo a sua Bíblia. Vamos juntos folhear a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 18. E nós vamos ler alguns versículos. E como eu disse a vocês, a gente tem duas sentenças. A gente vai analisar dentro do mesmo capítulo duas situações distintas. Gênesis 18, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor. 18, 10. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Foi liberada sobre Abraão uma palavra, uma promessa, um tempo estabelecido. Deus promete Isaque a Abraão. O Senhor chega para ele e declara: olha, você vai ser pai. Não importa o riso de Sara, não importa a sua incredulidade, não importa a sua idade, o que importa é que sobre você está liberada uma palavra. Sobre você, da parte do Senhor, está estabelecida uma sentença. E esse é um texto que a gente conhece essa história, a gente já leu isso aqui algumas vezes. Só que a curiosidade desse capítulo é que no mesmo capítulo, os mesmos anjos, o mesmo povo que estava na casa de Abraão, que comeu com ele, que liberou palavra profética, agora tem outra sentença para liberar. Vamos continuar no mesmo capítulo, mas vamos ver agora a partir do verso 16. Mesmo capítulo, a partir do verso 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Verso 20. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, para ver se o que eles têm feito corresponde àquilo que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Irmãos, então nós temos no mesmo cenário duas sentenças. Aqueles homens que debaixo da ordem de Deus liberaram uma palavra sobre a vida de Abraão, declarando que Isaque iria nascer, agora eles declaram uma sentença sobre Sodoma. Sodoma será destruída. Sodoma não permanecerá de pé. A Bíblia diz que de longe eles avistaram Sodoma e disseram: vamos lá para descobrir se aquilo que estão falando sobre Sodoma é verdade. Nós temos dois lados nesse texto que a gente leu.
o acampamento de Abraão, o Senhor anuncia o nascimento de Isaque, uma promessa, uma linhagem, uma nação. E do outro lado, Sodoma, o Senhor caminha para liberar uma sentença de juízo contra o pecado. Nós temos dois lados nesse mesmo cenário. E sabe o que é que eu entendo com isso? Que coisas estão terminando, coisas estão encerrando, mas também tem novas coisas nascendo. Sodoma pode estar morrendo, mas Isaque vai nascer. Sodoma está sendo corrompida com o pecado, mas já foi liberado que Sodoma vai nascer. Aliás, que Isaque vai nascer. Já foi declarado que Isaque vai nascer para abençoar uma nação. E eu fiquei pensando sobre isso, e dizendo, Senhor, como diz a tua palavra, de que lado nós estamos? Onde nós estamos posicionados? Existem sentenças sendo liberadas. E no meio dessas sentenças, onde nós nos encontramos? No meio dessas sentenças, onde nós estamos? Sabe que, analisando a palavra do Senhor, eu lembrei de Saul. Porque Saul também precisou morrer. A história de Saul também precisou encerrar. Para que Davi começasse. Para que o Senhor levantasse ele. E eu queria que a gente fosse dar uma olhadinha nessa história. Lá em 1 Samuel, capítulo 16. Aleluia. 1 Samuel 16. Glória a Deus. 1 Samuel 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Saul, ele foi rejeitado pelo próprio Deus. Saul foi rejeitado. Saul estava igual a Sodoma, terminando, mas Deus já havia levantado outro. O próprio Deus já havia escolhido outro. A palavra não diz, olha, eu vou escolher. Não, vá lá, porque eu já escolhi. Eu já separei. Eu já levantei. E a gente percebe coisas encerrando, coisas terminando muitas vezes. Mas Deus, ele tem preparado coisas novas. E essa rejeição descrita no verso 16, ela não aconteceu agora. Não foi uma rejeição do dia para a noite. Olha, o Senhor olhou para Saul e disse, hoje eu resolvi te rejeitar. Não. A gente consegue ver essa rejeição em alguns capítulos antes aqui salteado. Por exemplo, o capítulo 13, o verso 14, ele vai dizer o seguinte: mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul foi desobediente e o Senhor levantou outro. O Senhor não deixou o povo desamparado pelo pecado de Saul. O Senhor não virou as costas para o povo por causa do pecado de Saul. Ao contrário, o Senhor disse a ele, você está sendo rejeitado, mas eu tenho levantado outro. Eu estou separando outro. Não pense que eu sou seu refém. E o Senhor diz para a gente nessa noite. Porque muitas vezes nós dizemos, porque Deus conta comigo. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não for fazer, ninguém faz. Se eu não organizar isso aqui, a igreja nem abre hoje. Se eu não colocar as cadeiras, ninguém se senta. Se não for eu que for lá falar, fazer e acontecer, vai ser dessa forma. E aí Deus nos diz que antes mesmo de Saul ser removido, outro já tinha sido escolhido. Antes mesmo do Senhor rejeitar, já estava nos planos de Deus levantar outro e derramar o óleo sobre a cabeça de outro. E o que é mais intrigante nesse texto é que a rejeição de Saul veio pelo próprio Deus. Saul não foi rejeitado pelo povo de imediato. Não foi o povo que disse, a gente não vai querer ele não.
Não foi talvez uma outra pessoa que disse, olha, sai, coloca esse no teu lugar. Não, foi o próprio Deus. E a palavra vai dizer isso. 1 Samuel 15, 23. Se você tiver aberto ainda, você pode ler comigo esse texto. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Há uma comparação da grandiosidade do seu pecado. Mas o que é dito para ele, para dizer, olha, é a feitiçaria, a desobediência, a rebeldia é como a feitiçaria. Mas aqui, cara, o que vai decidir a tua sentença é a rejeição contra a palavra do Senhor. Você rejeitou a palavra do Senhor e ele rejeitou você. Irmãos, a palavra do Senhor, ela precisa estar nos nossos corações. Porque às vezes Deus fala ao nosso coração, libera palavras ao nosso coração e como nós agimos com aquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Como nós nos portamos mediante a palavra que Deus liberou sobre nós. Hoje eu ouvi uma palavra que estava ministrando no meu coração e que dizia assim, às vezes nós somos um problema para Deus. E eu fiquei ouvindo aquilo ali. E aí disse, Nínive era um problema para Deus. Deus levantou Jonas, que virou outro problema, porque fugiu. Eu disse, eita, é verdade. É assim. Vamos resolver um problema, gerou foi outro. Quem nós estamos sendo diante de Deus? Aquelas pessoas que estão sendo usadas poderosamente para levantar uma nação, para levantar outros, para gastar a nossa vida por outros, para arregaçar as nossas mangas e dizer, conte comigo. Ou quando Deus diz assim, agora eu conto com você, aí o problema dobra. Aí a história complica. Aí, como diz os nossos irmãos baianos, é barril dobrado. A história agora é outra. Porque era isso que estava acontecendo. Olha, você está sendo desobediente, você não está obedecendo aquilo que o Senhor tem dito a você. E o próprio Deus o rejeitou. Eu fiquei intrigado sobre isso e fui buscar algumas coisas mais. E sabe que a palavra vai dizer que Saul reinou por 40 anos. 40 anos de um reinado. Só que nesses 40 anos, desses 40 anos, entre 15 e 20, foi após ter sido rejeitado por Deus. O cara foi rejeitado por Deus e reinou entre 15 e 20 anos. Como assim? Como assim o Senhor rejeitou? O Senhor disse que ele estava sendo desobediente, que não contaria com ele, mas ele permaneceu reinando. Por que será que esse homem reinou por tanto tempo após ter sido rejeitado? E eu fiquei pensando sobre isso. Sabe que algumas coisas já foram rejeitadas, mas não foram removidas. Existem coisas que já foram rejeitadas, mas ainda não foram removidas. E essa mensagem alugou um espaço no meu coração. E eu comecei a dizer, Senhor, peraí, vem cá. Chega junto, eu preciso examinar, Senhor, a minha vida. Porque a gente acha que está fazendo incrivelmente bem. Já faz 5 anos que eu estou liderando. Já faz 10 anos que eu estou fazendo. Eu sou maravilhoso, eu faço isso, eu faço aquilo. Comigo dá tudo certo. O homem reinou entre 15 e 20 anos já sendo rejeitado por Deus. Imagina. Porque algumas coisas já foram rejeitadas por Deus. Só não foram ainda removidas. E aí fica o título dessa mensagem. De que lado nós estamos? Por que será que Saul reinou por tanto tempo? Porque talvez ele era bom politicamente. Ele é bom, deixa ele aí. Mas já não tinha mais a presença. Não adianta a gente servir a Deus porque somos bons. Nós não estamos liderando o ministério porque somos bons. Nós não estamos à frente de um grupo, de uma equipe, de um departamento porque somos bons. Porque se estivermos à frente apenas porque somos bons, não é coisa de Deus. Não é só porque eu sou bom, porque Deus ele não conta com a minha bondade. Deus ele acredita em mim, no potencial que Ele investiu em mim. E você imagina você ficar 15 a 20 anos sendo rei, mas já não tinha mais a presença.
O cara tinha a política, mas não tinha a presença. Será que nós precisamos analisar a nossa vida e dizer, Senhor, já faz 10 anos que eu estou te servindo e eu acho que está tudo bem, está tudo certo. Ah, porque Deus abençoa a minha vida. Ah, porque Deus faz isso na minha vida, porque o meu trabalho dá certo, porque o meu casamento dá certo. Amém, glória a Deus. Mas isso está acontecendo só é porque eu sou um bom marido? Porque pessoas que se relacionam bem fazem as coisas acontecer muitas vezes. Será que isso está acontecendo porque eu sou bom de lábia, porque eu sei conversar bem, porque eu falo bonito? Ou porque a presença dele está comigo? Porque eu carrego a presença dele? Porque eu ando na presença dele? Senhor, por que será que o Senhor me levantou para cuidar de um ministério? Será que é porque eu sou bonzinho, eu sei organizar uma escala, sei fazer isso, sei fazer aquilo? Ou porque realmente a sua presença está comigo noite e dia? Senhor, o que é que está acontecendo com a minha vida? Nós precisamos parar e fazer essa análise e refletir aonde nós estamos posicionados. Porque no mesmo cenário há duas sentenças. Isaac vai nascer para uma nação, mas Sodoma vai ter que terminar. Qual a sentença que nós vamos escutar da boca de Deus sobre a nossa vida? Qual a sentença que nós iremos escutar da boca de Deus sobre o nosso ministério, sobre o nosso casamento que Ele confiou nas nossas mãos? O que é que nós ouviremos da boca de Deus? Porque Saul foi rejeitado, mas passou tanto tempo reinando. Porque ele ainda não tinha sido removido. Nem sempre Deus remove o cargo, mas Ele remove a unção. Às vezes a gente olha para alguém e diz assim, nossa, por que? Meu Deus, mas fulano já era para ter saído. E o Senhor, se acalma que eu estou trabalhando. Eu estou fazendo, mas a presença já não está mais. Ah, a unção já não é mais a mesma. O azeite parece que ficou lá atrás. Porque está se movendo com unção velha. E como a gente conversava hoje aqui, o maná ele é diário. A presença ela é diária. Essa porção que a gente está recebendo aqui, amanhã de manhã tem que ter outra. À noite mais uma, terça-feira mais outra, na oração está on. Mas não é suficiente, quinta-feira tem que vir presencialmente para receber outra porção. Porque senão a casa cai, meu amigo. A gente não fica de pé. E eu fiquei pensando mais umas coisas aqui. E eu escrevi assim, sabe por que Deus não removeu Saul? Porque Davi ainda não tinha nascido. Pode ficar, Saul, até Davi nascer. E eu creio que nessa noite tem Davi nascendo para que sentenças sejam encerradas. Talvez você não esteja ainda entendendo a dimensão do quão isso é poderoso. E você pode estar olhando e dizendo, mas Senhor, por que Saul? Porque Davi está sendo gerado ainda. Davi ainda está nascendo. E quando ele nascer, vai ser o menor na casa. Mas a unção vai descer sobre ele. A minha presença vai andar com ele. E aí o tempo do reinado, meu amigo, não é só por boa política, é por presença. Porque quem anda cheio da presença, vai reinar o povo querendo ou não. Vai viver aquilo que Deus liberou o povo querendo ou não. O óleo vai descer sobre a cabeça, alguém querendo ou não. Porque tem maior, tem mais bonito, tem mais arrumado. Tem uns que não estão com cheiro de ovelha aí pelo pasto. Mas aquele que eu separei ainda vai entrar pela porta. E é este que vai acabar com Saul. É este que vai remover Saul. Porque rejeitado ele já foi. E aonde nós estamos nessa noite? Nós somos esses Davis que estão sendo gerados? Nós somos Isaac que está sendo gerado para uma nação? Ou talvez, será que as nossas atitudes estão sendo rejeitadas diante de Deus? Será que o nosso posicionamento está sendo rejeitado diante de Deus? Será que aquilo que nós estamos fazendo tem pesado diante de Deus? Como eu disse aqui, será que nós estamos sendo um problema para Deus? Será que quando a gente vem domingo à noite para cultuar, para adorar, nós somos mais um que atrai o fogo, a presença, a glória? Ou será que é por causa de mim, Senhor, que está entrando água no barco? A gente precisa se analisar, irmão. A gente precisa olhar para nós mesmos. Senhor, será que sou eu, o Jonas desse barco?
O nosso pastor já disse isso aqui, disse, olha, eu já parei para refletir, dizer, será que sou eu o Jonas desse barco? E cabe a nós fazer essa reflexão. E dizer, Senhor, será que sou eu que faz com que a igreja não ande? Senhor, será que é a minha atitude que promove discórdia dentro da igreja? Senhor, será que é o meu posicionamento que faz as outras pessoas não quererem ir àquele lugar? Senhor, de que lado eu estou? Eu estou recebendo uma sentença para as nações ou para o cancelamento delas? E não há dois deuses, é um só. Porque o mesmo que liberou Isaac, foi o mesmo que disse, Sodoma acaba. É o mesmo Deus. Então o mesmo Deus que está presente aqui, que libera unção, poder e fogo, é o mesmo que diz, de que lado você está? Irmãos, não pense que é fácil chegar aqui na frente e dizer isso, porque eu passei a semana inteira me mastigando com essa palavra e dizer, meu Deus, como diz o subtítulo dessa mensagem, eu estou sendo gerado ou rejeitado. Senhor, as minhas ações, o meu tempo, a intenção do meu coração em fazer a obra. Senhor, o que eu tenho dito dos meus irmãos em segredo, no canto, as minhas conversas de canto, o que é que tem saído da minha boca, Senhor? Senhor, como eu estou? Senhor, o que tem passado na minha mente? Senhor, o meu sorriso é verdadeiro? Será que quando eu olho para Mel, eu digo, Mel, você é uma bênção de verdade? Ou Mel é uma bênção quando está aqui? Porque quando Mel sair, eu vou dizer, tão bom. Irmão, será que nós somos os Jonas desse barco? Será que nós somos aqueles que estão comprometendo a obra? Porque se for, meu amigo, pode passar o tempo que for, mas a sentença de Deus, ela vem. E talvez alguém olhe assim, eu já estou aqui faz 20 anos. Oh, meu amigo, e Saul? Ele já tinha sido rejeitado, só não tinha sido removido. E Deus, nessa noite, Ele nos chama para abrir os nossos olhos, para ministrar no nosso coração e dizer, de que lado você está? Porque a minha visita vai acontecer. Eu passarei fazendo visita. Eu sondarei os corações. Eu verei as intenções. A liderança que eu coloquei nas suas mãos, irei analisar ela. Eu falei isso aqui na aula do... Permite liderar pessoas que a gente não ama. Porque liderar é gastar a vida pelo outro. E como é que eu vou gastar a vida por alguém que eu não amo? Por alguém que eu só suporto porque está aqui no ministério? Já que está aqui, né? Bora. Vamos, já que tem que caminhar comigo, bora. A gente precisa refletir sobre isso. Deus tem levantado líderes, mas nós precisamos ser aqueles que vão amar os seus liderados, que vão gastar a sua vida pelos seus liderados. E o Senhor vai visitar o nosso coração. De quando a gente chega para o outro para dizer, menino, fulano está comigo no ministério, mas péssimo. Veja a hora de Jesus tirar. Cuidado que Jesus vai tirar é você. Porque a gente acha que o ministério só anda porque é com a gente. Mas esse que ninguém dá nada, Deus levanta. Deus exalta. Deus faz. E o Senhor está sondando o nosso coração nessa noite. Sabe que quem Deus está levantando para o novo tempo, ainda está de trás das malhadas. Quem Deus está levantando, ainda está travando as suas batalhas. Quem Deus está levantando, está nas lutas que ninguém vê. Quem Deus está levantando, está no choro trancado no seu quarto. Quem Deus está levantando para um novo tempo, ainda nem entrou aqui por essas portas. Porque eu estou aqui há 8 anos. Mas quando eu não estava aqui, já tinha pastor Letônio, pastor Luiz, já tinha Andrés, tinha um, tinha outro. E eu nunca imaginei estar aqui na frente dizendo isso à igreja. Daqui a 8 anos, alguém que nem chegou nessa casa vai estar aqui também, aqui na frente, liberando palavras sobre nós. Fazendo a obra andar, fazendo a obra continuar.
Porque quem Deus está gerando, preparando, ainda nem sequer apareceu diante dos homens. Está ainda com seu cheirinho de ovelha, travando as suas batalhas, suado do dia, cansado, mas o seu nome já está na boca de Deus. O Senhor já disse, olha, Saul, o seu tempo está estabelecido, porque ele ainda nem entrou nessas portas. Ah, mas quando ele surgir, acredite, pode ir embora. É você que Deus está levantando. Ei, não fique pensando que é ninguém, não. Não, é você. Talvez você não se veja aqui, mas o Senhor já te vê aqui nesse lugar. Talvez você não se vê capaz de liderar um ministério, mas o Senhor já te vê aqui nesse lugar. E você olha e diz, Senhor, mas isso é tão difícil. Continue travando as suas lutas por trás das malhadas, aonde ninguém está lhe vendo, porque o seu nome já está na boca de Deus. Deus já conta com você. O óleo não vai ser derramado sobre outro. Vão entrar todos, os bonitos, os altos, os cheirosos, mas Deus vai querer usar você. Olha eu aqui, irmão, hoje sendo usado por Deus, que esqueci até o desodorante, já troquei até a camisa. É forte, diácono meu. Mas não é outro que ele quer usar. Hoje ele quer usar a minha, assim mesmo, suadinho, desorganizado. Porque Deus faz isso com a gente. Deus, ele conta com você. Deus está preparando você. Deus está levantando você. Eu não sei como é que você enxerga essa sentença, mas hoje eu parei para refletir aonde eu queria estar daqui a 7 anos. E eu comecei a pensar. E eu queria que você pensasse nisso agora. Onde é que você quer estar daqui a 7 anos? Sentado no mesmo banco? Nos mesmos conflitos? Nos mesmos problemas? Nas mesmas dores? Nas mesmas lutas? Nas mesmas decisões? Ou em novos cenários, em novos ambientes? Deus, ele está nos gerando para novas coisas. E eu disse a Deus, eu não quero, Senhor. Eu não quero viver as mesmas coisas que eu vivo hoje. Eu quero mais. Eu quero mais profundidade em Deus. Eu quero mergulhar mais. Eu quero viver coisas extraordinárias em Deus. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. É isso que tem que mover a nossa vida. Algumas coisas estão terminando, mas outras estão nascendo. Tem histórias que, lamentavelmente, por mais que a gente não queira, mas serão encerradas. Tem ciclos que, por mais que a gente não queira, mas serão encerrados. Termina Sodoma e nasce Isaac. A sentença de Deus. No meio disso, dessa história, desse povo, do mesmo cenário, Abraão, indiretamente nos textos, a gente consegue ver, ele intercede por Ló. Ele pede por Ló. Ele sabia que o sobrinho estava naquela cidade. Nós sentimos a dor de outras pessoas. O texto que a gente leu diz isso. Até quando, Samuel, tu vai se lamentar? Sabe por que Samuel estava se lamentando? Porque Samuel tinha investido tempo em Saul. Samuel acreditou nele. Samuel amava. Samuel se dedicou a ele. Mas, irmãos, Deus é quem dá as suas sentenças. E a gente investe em alguém, acredita em alguém, ama alguém, gasta tanto tempo na vida de alguém. Mas, na verdade, Abraão, mesmo intercedendo por Ló em Sodoma, ele investiu tempo em Isaac, porque Isaac estava nascendo. A nossa dor de intercessor, o nosso coração pode até chorar por aquele algo que está terminando, mas aquele algo não é o nosso foco. O nosso foco é aquilo que está nascendo. É aquilo que Deus está gerando. Então nós temos que focar os nossos olhos nas novas coisas que Deus está fazendo. Até quando ficaremos presos nas histórias que terminaram? Até quando ficaremos presos em Joãozinho, que era tão bom, mas acabou, Senhor, e agora? Até quando ficaremos nós presos nessas coisas? Você não é proibido de interceder por Ló em Sodoma, mas você precisa focar em Isaac. Porque quando Isaac nascer, ele não pode estar desprovido de roupa. Ele não pode ser um menino. Ai, nasceu e agora? Perdi tanto tempo investindo em Ló que esqueci de Isaac.
Meu Deus, o menino nasceu, eu faço o quê? Prepare-se para o nascimento de Isaac. Prepare-se para o nascimento. Prepare-se para o surgimento de Davi. Prepare o seu coração para esse novo tempo. Porque vai chegar o dia que o Senhor levantará você. Vai chegar o dia que o Senhor vai usar você com muito poder, com graça, com unção, de maneira extraordinária. Surgirão novos líderes de ministério. Surgirão novos ministérios. E somos nós que estamos aqui. E outros que Deus irá mandar. Outros que Deus irá levantar. Sabe que nesse mesmo cenário, estava falando de Ló, né? Ló tomou algumas decisões erradas. Porque eu estava dizendo aqui que o maior perigo é a gente viver sem a presença do Espírito Santo. Irmão, liderar é extremamente difícil. E liderar sem a presença do Senhor, querido, torna-se impossível. Às vezes, não é o ministério que é um fardo. Às vezes somos nós. Não é que o ministério está doloroso. É porque nós queremos levar o ministério na nossa didática. E não mais na presença de Deus. Aí, meu filho, aí fica difícil. Às vezes está tão pesado, está doendo tanto, porque a gente quer levar do nosso jeito, a gente quer fazer do nosso jeitinho, a gente quer que o outro se convença do nosso jeito, mas quem convence é o Espírito, e a gente esquece disso. E quando a gente não anda debaixo da vontade de Deus, segundo a presença do Senhor, irmãos, a gente toma decisões erradas, a gente se perde no caminho, a gente compromete o outro. Porque Abraão se entristeceu, Abraão ficou preocupado com Ló. A gente gera na nossa caminhada pessoas que vão viver extremamente preocupadas conosco pelas nossas decisões erradas. E assim aconteceu com Ló. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia em outro texto, lá em Gênesis. Vamos voltar para Gênesis 13. Gênesis 13, 10. Focar os nossos olhos no que Deus está fazendo nascer. Gênesis 13, 10. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 13, 10. Tem gente folheando ainda? Vamos aguardar, esperar uns pelos outros. Se você achou, amém? Amém, igreja? Amém. Agora, havia um silêncio. Gênesis 13, 10. Olhou então Ló e viu todo o Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Sabe que a gente conhece a história. Abraão e Ló brigaram, ficaram de birrinha um com o outro. Olha, escolhe um lado, eu escolho o outro. Tem uma outra versão, que eu não sei se é essa. Passa aí, por favor, Gênesis 13, 10. Para eu ver. 13, 10. Não, ainda não é essa. Mas tem uma versão que diz assim. Parecia como o jardim do Senhor. Irmãos, tem coisas que parecem, mas não é Deus. Tem coisas que parecem como o jardim do Senhor, mas na verdade não é o jardim do Senhor. Tem coisas que parece que é de Deus, mas não vem de Deus. Tem coisas, tem pessoas, tem situações, tem locais, tem cenários. E eu vou provar a você na Bíblia que este local que Ló estava indo, não era o jardim do Senhor. Nem de perto. Nem de longe, muito menos. Nem tudo que parece é. Ainda nesse mesmo capítulo, verso 12. Verso 12. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se para um acampamento, para um lugar próximo aonde? Sodoma, a cidade que havia recebido uma sentença. Aos olhos de Ló, parecia como o jardim do Senhor, mas esse lugar que ele estava indo era próximo a Sodoma. Mas o texto ele vai dizer mais para a gente. O verso 13. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos
e pecadores contra o Senhor. Quando a gente não é guiado pelo Espírito, a gente se move por aquilo que parece. A palavra diz que em Sodoma e Gomorra não tinha sido destruída ainda. Ou seja, cheguei numa cidade irrigada, parece como um jardim do Senhor. Uma cidade bonita, boa. Quando você vira a página, os homens eram extremamente perversos e maus. Mas na frente, a sentença pode destruir a cidade. Quando a gente age na nossa destemperança, a gente toma decisões erradas. Porque foi isso que aconteceu. No meio de uma briga, Abraão e Ló, escolhe um lado, eu escolho o outro. Deixa eu olhar aqui, aquele lugar. Quando a gente age por impulso, quando a gente toma uma decisão precipitada, e a gente ainda bota na conta de Deus. Porque parecia com o jardim do Senhor. Era como o jardim do Senhor. E Deus é quem leva a culpa. Foi o Senhor quem fez. Não, querido, eu disse a você, escolha onde é que você quer ir. Saul reinava sem a presença. E quando a gente vive sem a presença, é isso que acontece, as decisões erradas. A gente toma decisões erradas, que nos leva para ambientes errados e que nos faz viver sentenças erradas. Decisões erradas, ambientes errados, sentenças erradas. A consequência desse homem viver tudo isso foi por uma decisão errada. Porque parecia como o jardim do Senhor. Eu anotei um texto, essa mesma ministração que eu estava vendo hoje de manhã, que falava que nós podemos nos tornar um problema para Deus. O pastor falou algo, aí eu corri para anotar aqui nessa mensagem. O que eu coloco na minha mente converte o meu destino. O que eu coloco na minha mente converte o meu destino. Aconteceu com Ló. Colocou na mente que parecia como o jardim do Senhor e mudou o destino dele. Aquilo que você tem colocado na sua mente, no seu coração, o que eu tenho colocado na minha mente, é isso que vai converter o meu destino. É isso que vai trilhar o meu caminho. Porque se eu digo, o Senhor me disse que aquele lugar é bom, é para lá que eu vou. E às vezes não foi nem o Senhor que disse. Aí eu vou lá para aquele lugar. Esse trajeto vai converter o meu destino. Vai mover o meu destino. Irmãos, há um risco muito grande em tomar decisões sem a presença de Deus. Há um risco gigante de viver sem essa presença. Imagina você ser rejeitado. Imagina nós vivemos um processo de rejeição porque fomos desobedientes como Saul. Imagina o Senhor chega e diz assim, o seu tempo é até aqui, porque eu vou levantar outro. Por quê? Porque você não está me agradando. É muito forte a gente pensar sobre isso. Mas isso não é para a gente se entristecer e ficar, ai Senhor, tá bom, manda outro. Não, Senhor, conserta a minha vida. Me conserte, me ajuste, me ajude, Senhor. Eu preciso melhorar. Porque o caso de Saul estava estabelecido. Se o meu não tiver, Senhor, me ajude. Senhor, me diga que tem tempo de eu melhorar. Me diga, Senhor, que tem tempo de eu corrigir as minhas ações. Me diga, Senhor, que tem tempo de eu voltar a viver na Tua presença. Senhor, não afastes de mim o Teu Espírito. Porque foi isso que aconteceu com Saul. Você está sendo rejeitado e no tempo certo será removido. Só basta Davi nascer. Senhor, eu quero que o Senhor levante outros para que eu possa contribuir com esse outro, Senhor. Eu quero contribuir com os outros e não ter a minha vida arriscada porque o Senhor vai levantar alguém. É muito triste viver sem a presença de Deus. O mundo, ele é muito doloroso para nós que já caminhamos com Deus. Imagina para quem vive sem Ele. Para quem está perdido, para quem não tem a quem recorrer, para quem não tem a quem clamar, para quem não tem a quem pedir, para quem não tem um local para vir domingo à noite e dizer, Senhor, olha, eu venho domingo aqui para te adorar, eu sei, mas hoje eu não consigo não, hoje eu vim só recarregar a minha bateria. Imagina para quem não tem uma válvula de escape nos dias difíceis. É assim o homem que vive sem Deus. É assim o homem que caminha sem essa presença poderosa, sem o Espírito guiando as nossas vidas.
A gente vai ler aqui alguns versículos do Salmo 51. E ele fala sobre isso. Salmo 51. Nós já conhecemos esse salmo. Glória a Deus, aleluia. Vou esperar você folhear a sua Bíblia junto comigo. Salmo 51. A gente vai ler alguns versículos aqui. Salmo 51, a partir do verso 1. Tem os irmãos ainda folheando a Bíblia. A gente vai esperar. Aleluia, glória a Deus. Salmo 51, verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz aquilo que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que eu nasci, sim, desde que a minha mãe me concebeu. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me e ficarei puro. Lava-me e serei mais branco do que a neve. Verso 8. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto, Senhor, dos meus pecados e apaga toda a minha iniquidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Verso 11. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Chegou a noite de fazermos essa oração. Chegou a noite de apresentarmos a Deus a nossa vida. Essa é a noite desse salmo tornar-se a nossa oração e dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, somente contra ti eu pequei, Senhor. Senhor, a minha transgressão está diante de mim. O meu pecado está diante de mim, Senhor. Mas eu te peço, não afaste de mim o teu espírito. Senhor, não me deixe sem a sua presença. Senhor, não retires de mim a tua presença, que é o que guia a minha vida. Senhor, não deixe que eu ande nesse mundo sozinho, perdido, tomando as minhas próprias escolhas, fazendo aquilo que vem na minha mente. Senhor, não permita que eu caia nas minhas próprias escolhas. Não permita que os meus olhos me enganem, mostrando aquilo que parece ser como o jardim do Senhor. Espírito, mora em mim. Não me deixe para que eu tenha capacidade de tomar as decisões. Senhor, guia a minha vida para que eu possa discernir espiritualmente. Chegou a noite do nosso posicionamento. Sentenças serão liberadas. E o Senhor pergunta: onde nós estamos? Porque o mesmo Deus que anuncia o nascimento de Isaac é o mesmo Deus que acaba com Sodoma pelo seu pecado e desobediência. O mesmo Deus que retira Saul, que remove Saul, faz Davi nascer e levanta Davi. Sendo pequeno, o último, mas o Senhor o levantará. Eu vou pedir para a mídia me ajudar colocando um texto em Amós 9:11. Amós 9:11. Aleluia, glória a Deus. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos. Chegou o dia do Senhor nos reerguer. Eis o dia do Senhor nos levantar por completo. Sabe o que é mais lindo? É que o Senhor aqui não está falando da arca, do templo de Salomão. Não, aqui não está falando dos grandes espaços, do tabernáculo. Não. A tenda. Aquele espaço que você erguia para a gente.
Você levantava lá aquela tenda, os homens ficavam ao redor, cantando. É esse espaço que o Senhor quer reerguer nessa noite. Não pense que são os grandes altares. Não. É o momento da comunhão. É a intimidade. O Senhor quer nos levar de volta para a tenda onde havia o nosso encontro. E Ele diz, olha, eu reerguerei a tenda caída. Eu vou consertar as suas brechas. Eu vou reedificar você. Onde tinha ruína, vai haver reedificação. E você vai ser reerguida como nos dias antigos. Aquilo que você viveu com Deus lá atrás, Ele está disposto a fazer você viver de novo. O Senhor quer te levantar mais uma vez. Ele quer te reerguer de novo. Ele quer fechar essas brechas. E eu creio que os Davis que serão levantados estão aqui. Eu creio que a sentença de Isaac para uma nação está aqui. Mas a gente precisa fazer como o Salmo 51. Eu pequei, Senhor. Senhor, eu pequei, eu não vou enfeitar o meu pecado, eu pequei mesmo, Senhor. E o Senhor pergunta para a gente, até quando nós vamos ficar com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias escolhas? Irmãos, talvez aqui a gente se conhece há muito tempo. Talvez alguém diga assim, mas fulano já me conhece, já sabe que eu sou assim. Mas o Senhor diz que hoje é noite de novas oportunidades. Hoje é noite de reerguer muros caídos, de reparar brechas abertas e sentenças novas. De que lado você está? Gerado ou rejeitado? Hoje é noite de sermos posicionados corretamente. Nós não seremos mais envergonhados, porque em Deus, com a nossa oração, como a gente leu no Salmo 51, nós seremos levantados. Nós seremos erguidos para um novo tempo. Talvez você não se vê assim, mas Deus, Ele conta com você. Deus está preparando você para um novo cenário. Um cenário que talvez você nem imagina, você nem se enxerga nesse lugar. Mas seu nome já está sendo soprado. Sabe que o maior perigo de Saul foi o tempo que ele reinou sem a presença de Deus. Um tempo perdido. 15 a 20 anos sem a presença, sem o Espírito, sem a força, sem a unção. Até quando caminharemos sem essa presença? Até quando caminharemos sem a convicção dela dentro de nós? Sem o espaço verdadeiro do Senhor na nossa vida? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos fechar os nossos olhos. O Ministério do Louvor tem uma canção para cantar, mas antes nós vamos orar. Nós vamos antes orar ao Senhor. Nós vamos apresentar a nossa vida diante de Deus. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que revise o nosso coração nessa noite. Feche os seus olhos.